Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí o canal crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas conseguirem localizar as videoaulas com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos também, tá bom? Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. Pessoal, nós vamos aí para a nossa 18ª aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Tá? Nós estamos aqui no volume 1, são 3 volumes, nós estamos no volume 1 que trata da introdução. Tá? Primeiramente aí, falar para vocês, né, são 4h57 da madrugada, né, já tá dando 5 horas da manhã, e como as escolas estão fechadas por conta da pandemia, eu preparo umas videoaulas, às vezes eu gravo de madrugada aí para ganhar tempo, né? Porque o concurso está chegando e a gente tem muito material ainda para postar. Tá? Então, primeiramente, desculpa as olheiras, desculpa aí o cabelo descabelado, camisetinha, que a minha esposa quer me matar porque eu uso essas camisetas esgarçadas aqui para dormir, né? Mas, pô, para dormir não dá para colocar camiseta nova, né? Então eu acabo gravando uma videoaula, então vocês não reparem a camiseta velha, cabelo, o importante é o conteúdo, tá bom, pessoal? Afinal de contas, meu canal não é um canal de moda, não é um canal de beleza, é um canal realmente focado na educação. Então peço perdão para vocês aí pela aparência horrorosa do professor Supermalva, mas o importante é os estudos não pararem, tá? Agora nós vamos para a nossa 18ª aula e nós estamos tratando de um tema que é a instituição e o projeto educativo. E a gente vai falar agora a terceira videoaula sobre esse teminha, né? Instituição e projeto educativo. E a gente vai falar agora sobre, ele tem vários subtítulos, tá? Então a gente vai falar agora sobre espaço físico e recursos materiais, tá bom? Então vamos lá. A estrutura... Opa, desculpa, já falei besteira aqui. Peraí. Só dei uma pausa aqui porque eu tô gravando o vídeo e postando já. Então, como eu fiz a aula 17, eu já tô colocando ela para baixar aqui no YouTube, então por isso que eu dei uma pausa. Então vamos lá, gente, vou começar de novo, hein? Espaço físico e recursos materiais. A estruturação do espaço, a forma, como os materiais estão organizados, a qualidade e a adequação dos mesmos são elementos essenciais de um projeto educativo. Então, quando você vai trabalhar com um projeto, pessoal, tem que ensinar a criança desde cedo aí, que o quê? Gente, a estrutura do espaço que você vai trabalhar, né, não é um espaço amontoado que as crianças vão ficar todas jogadas, tem que ter um espaço que as crianças possam se locomover ali com uma forma saudável, tá? Para poder trabalhar bem. A forma também, como os materiais são organizados, né? Procurar trabalhar daquela forma. Olha, pega uma caneta, a caneta está aqui, olha, pega o lápis, está aqui. Não está tudo bagunçado, né? Então essa organização dos materiais, da estrutura do espaço, a qualidade e a educação, a qualidade e a adequação deles, de acordo com o ambiente ali, são elementos essenciais aí para um projeto educativo, né? Você não pode começar um projeto educativo com uma sala toda bagunçada, aí, sem estrutura, sem condições dos alunos trabalharem. Espaço físico, materiais, brinquedos, instrumentos sonoros e mobiliários, eles não devem ser vistos como elementos passivos, né? Mas componentes ativos do processo educacional que refletem a concepção de educação assumida pela instituição. Então, gente, espaço físico, você não pode trabalhar na escola somente ali dentro da sala de aula, você tem que explorar todos os espaços da escola, os materiais, brinquedos, instrumentos. Gente, olha só, a escola tem jogos, ela tem bolas, ela tem instrumentos musicais, ela tem tanta coisa e nada disso é usado. Por quê? Não pode usar, porque, não, vai ficar esse barulho, vai ficar uma bagunça, depois tem que juntar todas as pecinhas. Puta merda, velho, pra que tem material? Tantas escolas aí que não tem nada, na sua escola tem tanta coisa para você trabalhar, e você não usa aquilo porque vai fazer bagunça, porque vai estragar, porque depois tem que arrumar. Meu, de brincadeira, né? Tá aqui, gente, eles não podem ser passivos, eles têm que ser ativos, as crianças têm que mexer, elas têm que brincar, elas têm que explorar, para ele estar ali, para auxiliar no aprendizado delas, tá? Então, eles refletem, gente, a concepção de uma educação assumida pela instituição. Tá? Então a instituição está querendo formar um cidadão crítico, um cidadão integral, ali, um cidadão consciente, um cidadão transformador, né? Um cidadão emancipador, ali, emancipado, né? Então, assim, para você trabalhar esse tipo de coisa, você não pode ficar guardando as coisas que tem na escola, você tem que pegar para as crianças usarem mesmo. Joia? Vamos lá. Constituem-se em poderosos auxiliares de aprendizagem, tá? Desculpa, gente, eu vou cortando aqui as coisinhas, ficou meio fora de contexto, mas assim, esse espaço, materiais, brinquedos, instrumentos, né, eles constituem poderosos auxiliares na aprendizagem. Eu acabei de explicar isso, tá?
Na presença desaponta... desculpa. Na sua presença... Eu acho que é sono, hein? É sono, gente. Já estou enxergando ali, está tudo misturado aqui. Sua presença desponta como um dos indicadores importantes para a definição de práticas educativas de qualidade em instituição de educação infantil. Então a presença desses materiais, desses espaços a serem trabalhados aí, brinquedos, instrumentos sonoros, mobiliários, tá? A presença deles aí desponta aí como um dos indicadores aí para a definição aí de práticas educativas de qualidade. Então por isso que ele tem que ser usado ali, não pode ficar guardado. E acreditem, vocês que de repente aí ainda não se formaram, ou, por exemplo, não entraram ainda no serviço público, vocês não têm noção, gente, quantas escolas aí empilham e aglomeram um monte de materiais lá que podia ser trabalhado e não é trabalhado porque o professor não é cômodo para ele, ou a gestão acha que tudo vai estragar. Gente, acontece, não vai por mim, acontece. Tá? Então tem que botar para trabalhar. No entanto, a melhoria da ação educativa ela não depende exclusivamente da existência desses objetos, tá? Mas está condicionada ao uso que fazem deles os professores junto às crianças com as quais trabalham. Então não basta apenas ter esses objetos e jogar lá para as crianças, tá? A gente tem também que pegar esses objetos e trabalhar de uma forma educativa, de uma forma condicionada com as crianças ali, sempre trabalhando ali de uma forma interativa, mostrando para eles que aquilo tem um fundamento, que aquilo tem um sentido, dando um sentido educacional também. Não vai só pegar os materiais e jogar lá que eles não vão saber fazer nada. Tá? Então você tem que dar meio que um indicativo ali, dar um caminho para eles, para que eles possam explorar aquilo de modo ali a trazer um crescimento, um conhecimento, um desenvolvimento para eles. Tá? Não pode só jogar os brinquedos lá, não. Os professores preparam, por exemplo, a questão da bandinha, né? Você pega lá os instrumentos musicais lá, você só joga e deixa as crianças fazer barulho e põe um tapa-ouvido. Não pode, né, gente? Você tem que ir lá e falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, primeiro vem a corneta, atrás vem o batuque, ó, tem que acertar a batucada certinho e tal. Gente, é trabalhoso, mas caramba, você quer ser professor, meu. Ser professor não é sentar e mexer no WhatsApp na sala de aula. Ser professor é ter trabalho mesmo, e muito, tá bom? Então, assim, só reforçando isso aqui. Tá? Então, quando você pega ali todo aquele material, você tem que dar uma sistematização nas brincadeiras que vai ser feita aquilo ali, uma brincadeira direcionada, tá? Não só jogar por jogar ali. Os professores preparam o ambiente para que a criança possa aprender de forma ativa na interação com outras crianças e com adultos, tá? Então, os professores ali que eles preparam todo o ambiente ali para que a criança ela possa aprender aí de forma ativa, tá? Que ela possa perguntar, questionar, explorar, buscar, conhecer, tá bom? E interagir com outras crianças e com adultos. É o professor que vai preparar todo esse ambiente. Se ele só chegar lá e achar, deixa lá que eles interagem, gente, não vai acontecer interação nenhuma, tá bom? Agora a gente vai falar aqui sobre versatilidade do espaço. Ufa, tá dando sono mesmo, hein? Vamos lá. O espaço na instituição de educação infantil ele deve propiciar condições para que as crianças possam usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e aprendizagem, tá? O espaço ali na instituição da infantil, ele tem que dar para as crianças, ele tem que dar condições para as crianças, para que elas possam usufruir esse espaço em benefício do desenvolvimento da aprendizagem. Por exemplo, você vai pegar um pátio, né, um pátio grande ali, que não tenha mobiliário, que não tenha obstáculos ali, deixa as crianças correr, mas não é correr por correr, gente. É colocar brincadeiras do tipo passanel, mãe da mula, essas brincadeirinhas assim que a criança possa interagir com a outra, que ela não vá se machucar. Na sala de aula tá cheio de carteira, ela não vai poder correr, né? Se cair vai se machucar. Então ali um pátio da escola, então não usar o pátio para eles correr à vontade ali, né? Mais uma vez aí o professor fica mexendo no celular enquanto a criança fica se matando. Não, gente, é usar isso de forma positiva, tá bom? Então, o espaço ele tem que propiciar condições aí para que a criança possa usufruí-lo aí em benefício do seu desenvolvimento, tá? Principalmente como eu falei, tá? Você precisa trabalhar uma gincana, alguma coisa com a criança, não vai trabalhar isso na sala de aula porque não tem espaço, mesmo até a criança vai se machucar ali se ela cair. Então pega um pátio aberto ali, onde se ela cair ela levanta e continua, né? Para tanto, é preciso que o espaço seja versátil e permeável à sua ação, sujeito às modificações propostas pelas crianças e pelos professores em função das ações desenvolvidas. Então tem que ser um espaço que permita que a gente possa criar uma coisa diferenciada ali. Por exemplo, na minha escola tem uma cama elástica grande, a gente pode pegar ali no pátio, montar a cama elástica para que a criança possa estar brincando ali também. Então você transformou aquele pátio, por exemplo, num palanque ali de cama elástica, tá? Onde as crianças podem se organizar em fila, pular lá dentro, né, tal. O espaço ele também ele tem que ser versátil, ele tem que permitir transformações, né, nele. Eu gosto muito do Harry Potter, gente, nessa aula aqui não dá para ver, mas quando eu faço a videoaula
ali na minha parede, ali na frente dos meus livros, tem bastante coisa do Harry Potter, né? E lá no Harry Potter, quem é fã sabe, tem uma sala chamada Sala Precisa. E ela é uma sala que ela só é encontrada quando as pessoas mais precisam dela. Então é uma sala que ela se transforma naquilo que você precisar. Se precisa de uma sala de reuniões, ela vai se transformar naquilo. Se você precisar de uma sala de brincadeiras, de um depósito, o que você precisa, ela vai se transformar. Só que a Sala Precisa, ela só aparece para pessoas boas, né? Pessoas más não conseguem acessar. Gente, muito legal. Eu acho que no quinto filme aparece a Sala Precisa. Então é muito legal. Então assim, para quem é fã do Harry Potter, é só você pensar na Sala Precisa, tá? Um ambiente ele tem que ser como a Sala Precisa. Ele tem que ser versátil, onde é que tá isso? Tem que ser versátil e permeável para que ele possa sofrer transformações de acordo com a ação que vai ser realizada. Deve ser pensado e rearranjado considerando as diferentes necessidades de cada faixa etária, assim como os diferentes projetos e atividades que estão sendo desenvolvidos, tá? Então o espaço ali ele deve ser pensado, rearranjado aí, considerando as diferentes necessidades de cada faixa etária. Então, por exemplo, você não vai montar uma piscina de bolinha e uma cama elástica ali para as crianças pequenas, mas o fundamental também usa. Você pega uma criança de quinto ano, por exemplo, supondo que a cama elástica é menor. O quinto ano não pode pular na cama elástica, não pode ir na piscina de bolinha, então ela não pode ficar montada ali o tempo inteiro, porque eles vão precisar utilizar o espaço e aquilo ali vai atrapalhar, tá? Então, eles têm que ser pensados e rearranjados aí toda vez. Então, quando você vai montar um ambiente ali para você trabalhar, depois tem que trazer aquele ambiente de volta ao normal para que ele possa servir outras crianças de outra faixa etária. Mais uma vez aí eu vou falar da Sala Precisa do Harry Potter, né, que ela se transforma naquilo que a pessoa precisa. Tá? Eu vou deixar na descrição aí, porque a Patrícia de Araçariguama, ela sempre me cobra, né? Fala assim, quando você fala de filme, coloca o filme na descrição. Eu vou colocar o Harry Potter e a Ordem da Fênix, só que eu vou grafar, né, pessoal? Quem nunca assistiu Harry Potter, assista do primeiro, tá? Se você pega só o quinto filme, você não vai entender nada, você vai, nossa, que filme chato. Tem que assistir do primeiro, ali, Pedra Filosofal, Câmara Secreta, Prisioneiro de Azkaban, Cálice de Fogo, aí vem o quinto filme, que é o Ordem da Fênix. Aí o sexto é o Enigma do Príncipe, o 7 e o 8 são a Relíquias da Morte, parte 1 e 2. Então, assim, é legal você assistir toda a sequência do Harry Potter. Eu vou fazer uma videoaula, inclusive, sobre a pedagogia de Harry Potter. Tem muita pedagogia no Harry Potter, tá, gente? Mas eu vou deixar a descrição aí só da Ordem da Fênix, porque foi esse aí que fala da Sala Precisa que eu falei pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Patrícia de Araçariguama lá, ó, puxa minha orelhinha se eu não coloco os textos aí no link. Desculpa, a descrição aí, o texto, oh meu Deus, o título na descrição. Particularmente as crianças de 0 a 1 ano de idade, elas necessitam de um espaço especialmente preparado, onde possam engatear livremente, ensaiar os primeiros passos, brincar, interagir com outras crianças, repousar quando sentirem necessidades. Então, assim, pessoal, a criança de 0 a 1 ano, na verdade é toda a creche, mais ali o berçário 1 e o berçário 2. Então é de 0 a 1 ano, que é o berçário 1, e de 1 a 2 anos, que é o berçário 2. As salas elas têm que ser maior, por quê? Porque ali tem que ser adaptado para elas. Então uma criança grande não pode usar aquela sala. Então, no caso da creche, a creche dificilmente utiliza os espaços ali como pátios da escola, utiliza só a sala de aula, mas a sala de aula da creche ela é muito grande e em relação às outras salas ela é bem maior e outra, principalmente dos berçários, ela é bem maior que as demais e também, além de ser maior, ela tem que ser toda adaptada para a criança, né? Ela tem que ter aquele tapete emborrachado, né? Que não é frio, mas também se a criança fizer um xixi ou vomitar, de repente você pode limpar ali com maior facilidade e também uma coisa que não seja muito dura, que se a criança cair, né, não vai causar um ferimento muito maior. Então, no caso da creche aí, particularmente, né, eles têm que ter um ambiente próprio deles. Aí, no caso da creche, não dá para ficar readaptando o ambiente, ninguém pode usar aquele ambiente ali deles. Os vários momentos do dia que demandam mais espaço livre para movimentação corporal ou ambientes para aconchego e para maior concentração, ou ainda atividades de cuidado, implicam também planejar, organizar e mudar constantemente o espaço. Então, gente, eu vou cortar essa frase para ficar fácil de entender. Os vários momentos do dia que demandam mais espaço livre implicam também planejar, organizar e mudar constantemente o espaço.
Então, aqui a gente vai falar da movimentação corporal, que são atividades físicas, ambientes para aconchego, que seria uma sala de leitura, um ambiente para leitura. O professor quer contar uma história, né? Coloca ali uma roda ali nas crianças, se tiver umas almofadas, coloca também uns colchonetes, para poder fazer uma leitura, para as crianças ficarem mais calmas, mais tranquilas, né? Ou também para maior concentração, ou ainda atividades de cuidados, tá? Então, assim, gente, mais do mesmo aqui, tá? Aqui tá falando de novo aqui dessa questão do espaço, da versatilidade do espaço. Então, gente, implica aí também planejar e organizar e mudar constantemente esse espaço. Ou seja, sempre o professor foi realizar uma atividade, ele prepara o espaço para aquela atividade. Acabou, ele tem que tirar tudo aquilo ali e deixar o espaço pronto para outro professor aí, para outra faixa etária que precisar utilizar aquele espaço também. Tá bom? Mais do mesmo aqui. Deixa eu tomar uma aguinha. Nas salas de aula, a forma de organização, ela pode comportar ambientes que permitam o desenvolvimento de atividades diversificadas e simultâneas, como, por exemplo, ambientes para jogos, artes, faz de conta, leitura. Então, assim, você pode, dentro de uma mesma sala de aula, colocar ali um cantinho para jogos, um cantinho para leitura, um cantinho ali de blocos de montar, para que cada criança escolha a atividade que ela quer realizar. Pode ser simultaneamente, pode não ser. Claro, gente, você vai fazer isso durante a sua aula, né? Acabou a aula ali, você tem que recolher tudo, porque o outro professor do outro período vai chegar, não pode ter uma salinha, um cantinho de leitura, um cantinho de brinquedo, um cantinho de jogos. O professor, de repente, ele vai realizar uma outra atividade que aquilo ali vai atrapalhar. Sempre tem que deixar um ambiente pronto ali para o próximo professor. Mas na sala de aula, por exemplo, você consegue trabalhar mais de uma atividade simultaneamente, mas de uma atividade diferente ali. Pesquisas indicam que ambientes divididos são mais indicados para estruturar espaços para crianças pequenas ao invés de grandes áreas livres, tá? Então, quando se fala de ambientes divididos, estou falando aqui sobre a sala de aula. Isso aqui também é mais do mesmo, pessoal. Estou falando da creche e aquilo que eu já falei. As salas da creche, ela tem que ser preparadas ali para eles mesmo, estruturada para eles. Então, eles não vão dividir espaços maiores ali, mesmo até porque é pela segurança deles, tá bom? Então, no caso da creche ali, vai ser aqueles ambientes divididos, vai ser as salas de aula ali, realmente para que você tenha um controle maior sobre as crianças, tá? Isso eu posso falar porque passei 3 anos aí na creche no começo da minha carreira. Pesquisas indicam... Desculpa. Os pequenos interagem melhor em grupos quando estão em espaços menores e mais aconchegantes, onde podem visualizar o adulto. Então, no caso da criança pequenininha, quanto menor... Claro, também vai ser um ovo, né? O tamanho da minha cozinha aqui, por exemplo, mas uma sala de aula, né? Quanto menor for o ambiente, melhor eles interagem, porque eles se sentem mais seguros, porque eles têm a visão do adulto, tá? Se você soltar os pequenininhos na quadra aí, no quadro ou no pátio, né? Eles não vão se comportar numa interação melhor. Eles vão começar a chorar, vão se sentir ali com medo, meio abandonados. Os elementos que dividem o espaço são variados, podendo ser prateleiras baixas, pequenas casinhas, caixas, biombos baixos, dos mais diversos tipos. Então, assim, esses elementos que dividem espaços aí, né, os diversos espaços da sala de aula, eles podem ser prateleirinhas, pequenas casinhas, coisinhas pequenas assim para fazer as divisões ali, como se fosse um labirinto de brincadeiras, tá? Sempre na altura das crianças. Esse tipo de organização favorece a criança ficar sozinha, se assim ela desejar. Na área externa, há que se criar espaços lúdicos que sejam alternativos e permitam que as crianças corram, balançam, subam, desçam, escalem ambientes diferenciados, pendurem, escorreguem, rolem, joguem bola, brinquem. Gente, tem diversas coisas aqui. Então, na área externa, né, no caso da creche, olha só, mais uma vez, na Prefeitura de Guarulhos, por exemplo, na sala de aula, nos fundos, tem um espaço fechado chamado solário. E o solário é como se fosse um parquinho minúsculo ali para as crianças pequenas, para que elas não utilizem o parque externo da escola, né, que é uma coisa um pouco mais perigoso pelo fato de eles serem pequenos. Tal. Então os solários são aqueles brinquedinhos mesmo de plástico, aqueles balanço, tudo casinha, tudo exclusivamente para as crianças pequenininhas, tá? Então, na área externa, que fala aqui, né, criar ambientes para eles ali. Então, no caso da Prefeitura de Guarulhos, a creche que eu trabalhei, lá tinha o solário, que era um espaço exclusivo para criança pequena. A gente vai falar aqui agora, pessoal, sobre os recursos materiais, tá? Eu vou dar meio que uma corridinha para a gente conseguir terminar essa temática aqui
que eu não gosto de dar aula com mais de 30 minutos. Acho que fica cansativo, né? Os recursos materiais, vamos lá. Recursos materiais entendidos como mobiliário, espelho, brinquedo, livro, lápis, papel, tinta, pincel, tesoura, cola, massa de modelar, argila, jogos, os mais diversos, né? Blocos para construções, material de sucata. Aqui está dando vários exemplos, né? Então, assim, recursos materiais, né? Eles devem ter presença obrigatória nas instituições de educação infantil, de forma cuidadosamente planejada. Então, assim, diversos materiais aqui que eu citei para vocês, depois vocês vão pausando e fazendo a anotação aí, eles têm que estar presentes ali nas instituições de educação infantil e também ali ser trabalhados de forma planejada, tá? Não adianta pegar tudo isso aqui, gente, e jogar lá para a criança. Fica meio repetido com aquilo que eu já falei no começo da aula, tá? Nada de pegar e jogar para a criança e deixar que a criança se vira. Não, pelo contrário, você tem que ir lá e dar uma sistematizada e dar um sentido para aquela brincadeira ali, para que a criança possa explorar aquele objeto. Os materiais constituem um instrumento importante para o desenvolvimento da tarefa educativa, uma vez que são um meio que auxilia a ação das crianças. Então, você vai trabalhar com criança pequena, gente, o material ele é um instrumento muito importante, porque muitas vezes a atividade que você vai realizar, aquele material vai dar o sentido, né? Você não vai planejar, olha, meu objetivo hoje na aula é que as crianças façam uma casinha, para isso eu vou dar um giz. Não, gente, simplesmente dê um giz para a criança pequena. O que ela vai fazer com o giz é a atividade em si. Você vai pegar uma criança, por exemplo, de creche lá, com 2 aninhos de idade, 1 ano e meio, 2 anos, você vai querer obrigar a criança a fazer uma bola, fazer uma casa? Não vai fazer. Dá o giz. O que ela fizer, você vai... Pô, que legal, essa criança já tem noção, ela fez um sol, a outra fez um rabisco, a outra fez uma bola com 2 olhos, diz que é o pai dela, né? Então, assim, muitas vezes aí na educação infantil, o objeto em si, o material em si, é o próprio caminho da atividade. Então você não vai precisar criar um tema, a criança vai criar o próprio tema dela. Se de um lado possuem qualidades físicas que permitem a construção de conhecimento mais direto e baseado na experiência imediata, por outro lado, né, esses materiais eles possuem qualidades outras que serão conhecidas apenas pela intervenção dos adultos ou de parceiros mais experientes. Então, assim, tem alguns materiais que as suas qualidades físicas aí vai permitir a construção, né, de conhecimento mais direto pela criança. E tem outros materiais aí que vai precisar da intervenção do adulto para que a criança possa construir um conhecimento a partir daquele objeto, tá? Então, são objetos mais simples e mais complexos ali que a criança precisa da intervenção de um adulto. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Nossa, fazia tempo que eu não soltava uma pérola nas minhas videoaulas, soltei uma agora. Vou dar um exemplo por exemplo. Vamos lá, gente. Por exemplo, uma bola. A criança pega a bola, o bebê já sai da barriga da mãe sabendo para que serve a bola, né? É incrível. Você vai dar uma bola, a criança sabe brincar com a bola. É um objeto que ela se apropria rapidamente. Agora, se você faz, por exemplo, uma amarelinha no chão, é um objeto também, né? A criança ela não sabe o que ela faz com a amarelinha. O professor precisa ensinar como que ela vai pular, né? Como que ela vai brincar com a amarelinha. Até mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo, uma corda, né? Não necessariamente uma corda, mas vou dar um exemplo aqui, uma corda. A criança não sabe o que ela faz com a corda, né? Então, o que o professor vai fazer? Ele vai pular a corda ali e mostrar para a criança o que ela vai fazer com aquela corda. Então, você tem objetos ali que a criança tem mais facilidade, como uma boneca, você dá uma boneca, a criança sabe que é para brincar, que é para cuidar da boneca. Então, tem objetos que eles vão ter mais facilidade, tem outros que eles vão precisar da intervenção de um adulto para aprender a lidar com aquilo. As crianças exploram os objetos, conhecem suas propriedades e funções e, além disso, transformam-nos nas suas brincadeiras, atribuindo novos significados. Gente, eu dei muita videoaula falando sobre esse tipo de coisa aqui. Então, muitas vezes a criança ela pega, por exemplo, uma corda, e aquela corda ela não vai simplesmente pular. Aquela corda vai servir, por exemplo, para ela amarrar num cabo de vassoura que ela encontrar lá, ou alguma coisa assim, e fingir que a corda o laço de um cavalo. Ou aquela criança vai pegar aquela corda, e aquela corda ela vai amarrar numa ponta na outra e vai dizer aquilo ali é o muro da casa dela. Que ninguém pode passar daquele lado porque aquilo ali é o muro da casa dela. Então ela vai atribuir novos significados a diversos objetos ali. Também. Os brinquedos constituem-se, entre outros, em objetos privilegiados da educação das crianças, porque através da brincadeira, eu já tenho muita videoaula sobre isso aqui também, eu não tenho como postar porque eu não lembro, gente, eu dei muita videoaula, estou com mais de 200 videoaulas, mas eu dei umas 3 ou 4 videoaulas falando sobre essa questão aqui dos brinquedos. Aliás, acho que é o brincar na educação infantil, eu vou achar o link e vou postar aqui na descrição, tá? O brincar os brinquedos, eles constituem objetos privilegiados, porque através da brincadeira, gente, é que a criança, ela desenvolve, através da ludicidade, da imaginação, da criatividade, que a criança desenvolve mais, tá? Então os brinquedos permitem esse tipo de coisa.
são objetos que dão suporte ao brincar. E podem ser das mais diversas origens, materiais, formas, texturas, tamanho e cor. Tá? Então, os diversos objetos aí pode ser das mais diversas formas, tamanhos, cores aí, né? E são eles que dão o verdadeiro suporte aí para a brincadeira. Os objetos, né, eles podem ser comprados ou fabricados pelos professores e pelas próprias crianças, como aquelas oficininhas que a gente faz, né? Pega um tubinho de iogurte, pega várias tampinhas PET, vai furando todas, passa um barbante, você faz um boneco articulado ali, dentre outras oficinas, como também pode ser aqueles brinquedos comprados ali pelas prefeituras, né, pela rede estadual, pela escola particular. Tá? Eles podem também ter vida curta, né, quando inventados e confeccionados pelas crianças em determinada brincadeira, e durar várias gerações quando transmitidos de pai para filho. Então, brinquedos, né, um carrinho de madeira, essas coisas, ele tem uma durabilidade maior. Às vezes a criança ela faz uma casa com uma caixa de papelão, que ele vai durar 1, 2 dias, mas vai acabar se deteriorando e vai para o lixo também. Tá? Nessa perspectiva, as instituições devem integrá-los ao acervo de materiais existentes nas salas, prevendo critérios de escolha, seleção e aquisição de acordo com a faixa etária atendida e os diferentes projetos desenvolvidos na instituição. Então, assim, gente, os brinquedos, os materiais comprados, né, eles têm que ser separados ali por faixa etária, para você também não dar um brinquedo complexo com uma criança pequena que não vai saber lidar com aquilo, tá? E eles têm que integrar aí o acervo de materiais existentes, ou seja, tá ali num lugar que o professor tem acesso para poder levar para a sala e trabalhar aquilo com as crianças também, tá bom? Não pode ficar guardado dentro de um depósito lá e que o professor pegar, que nem, ó, gente, a minha escola já fez muito esse tipo de coisa. Olha, para você conseguir material, você tem que colocar uma requisição, tem que esperar 3 dias, Puta merda, cara, eu tô dando aula agora, surgiu aqui uma oportunidade de utilizar aquele material de acordo com a nossa roda de conversa. Não pode. Não, você tem que pedir 3 dias antes. Gente, que absurdo, né? Então, como é que eu vou saber o que eu vou trabalhar? Eu tô trabalhando uma roda de conversa com as crianças, surgiu uma oportunidade ali, eu quero material. Não pode, porque você tem que pedir aí com antecedência, porque, gente, faça-me um favor, né? Então, você tem que facilitar, a escola tem que facilitar o uso desses materiais para que o professor realmente tenha facilidade ali para trabalhar com as crianças, tá bom? Gente, a gente vai pausar essa aula por aqui, já está com quase 30 minutos, depois a gente dá continuidade aí com outra temática, tá bom? Mais uma vez, vou pedir aí que vocês se inscrevam no canal, né, dá aquele like positivo, e agora eu vou nanar, né, que aí, 5h30 da manhã já, vou nanar aí para mais tarde aí fazer mais videoaulas também, tá bom? Bons estudos para vocês, até a próxima videoaula.